Se você for tomar sol pelado no seu quintal, verifique se os seus vizinhos não moram em prédios. Eles podem sair na varanda e ter uma surpresa desagradável. Se você for perfurado por algum objeto, não tente retirar ele de jeito nenhum. Isso só vai aumentar o sangramento. Ao invés disso, vá para o hospital o mais rápido possível. Se você for promovido no trabalho, não conte para os seus colegas quanto você tá ganhando. Eles podem achar injusto e vão querer te ferrar. Se você tiver em uma prova e sem querer fizer contato visual com o professor, não tente disfarçar. Ele vai achar que você tá colando. Ao invés disso, fique encarando ele até ele achar que você é só um esquisito. Se você tiver em um enterro muito triste, não tente animar o ambiente fazendo piada. Você não vai conseguir e só vai piorar a situação. Se você estiver no cinema e a pessoa de trás começar a chutar sua cadeira, não comece uma briga no meio do filme. Ao invés disso, peça pra trocar de lugar com ela pra não ter confusão. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você for passear com seu cachorro em um dia quente, coloque a mão no chão durante 10 segundos. Se tiver desconfortável pra você, quer dizer que tá queimando as patas do seu cão. Se você for tentar ser engraçado, fazer uma piada sobre careca, nunca faça isso em público. Você pode estar perto de fisiculturistas que normalmente são carecas. Se você recebeu uma herança inesperada, não saia contando pra toda a sua família. Os seus primos de 5º grau vão aparecer precisando de dinheiro. Se você comprar uma TV gigantesca, nunca jogue a caixa fora na lixeira. Se algum ladrão estiver passando e ver ela, eles vão querer entrar pra te roubar. Se você precisar dormir em um local suspeito, desligue as luzes e cheque os olhos de todos os quadros. Podem ter câmeras escondidas pra te monitorar. Se você tiver em uma prova e não tiver ideia do que escrever na resposta, faça um texto explicando que você não teve tempo pra estudar. Você vai tirar 0 mesmo assim, mas a professora não vai te achar idiota. Se você for marcar um encontro online, nunca minta sobre a sua altura. Algum dia você vai ter que encontrar a pessoa e ela vai descobrir a verdade. Se você for amarrado e jogado no trilho de um trem, não perca tempo tentando se arrastar pra fora. Ao invés disso, se concentre pra rodar e ficar alinhado com o trilho. Se você for tatuar uma frase em outro idioma, nunca confie no Google Tradutor. Ele pode traduzir errado e você vai passar vergonha. Se você tiver com uma pelinha no canto do dedo, não tente arrancar ela puxando. Ela pode continuar rasgando sem fim. Ao invés disso, corte ela com um alicate. Se a sua bisavó fizer aniversário, nunca faça uma festa surpresa. Ela pode assustar demais e nunca mais vai ter aniversário. Se você sair pra jantar e o seu cartão for recusado, não admita que você tá pobre. Ao invés disso, diga que você tava viajando e esqueceu de transferir o dinheiro de volta pro Brasil. Se você entrar no banheiro errado sem perceber, não tente ficar escondido pra não ser visto. Alguém pode te descobrir e achar que você é um maníaco. Ao invés disso, peça desculpas e saia bem rápido. Se você estiver cavando no seu quintal e encontrar petróleo, não tente vender ele pra ficar rico. Ele na verdade pertence ao governo e se você tentar vender, você pode ser preso. Se você for no médico e ele disser que você só tem mais 5 dias de vida, não saia por aí pegando dinheiro e fazendo dívidas. Quando você morrer, eles vão fazer a sua família pagar. Se você tiver em uma festa do exército e eles atirarem pra cima pra comemorar, saia daí o mais rápido possível. Depois de uma certa altura, as balas começam a cair e podem te atingir. Se você estiver no estacionamento e ver um cachorro preso no carro sozinho, ligue pra polícia imediatamente. O calor lá dentro é tão grande que se ele não for retirado, ele pode morrer. Se você for assinar um contrato e perceber que tem uma mancha no papel, não assine de jeito nenhum. Podem ser letras minúsculas com uma exigência absurda. Se você for no médico e perceber que ele tá digitando muito enquanto te consulta, tome cuidado e desconfie. Ele pode estar pesquisando na internet porque ele não sabe o que é. Se você tiver em um encontro e esquecer o nome da pessoa, vá até o Starbucks e pague um café pra ela. Quando a bebida ficar pronta, eles vão chamar pelo nome e você vai lembrar. Se você encostar em um cactus e a sua mão ficar cheia de espinhos, jogue cola branca por cima dela e espere secar. Você vai poder puxar ela e tirar os espinhos. Se você for comer uma comida exótica em outro país, nunca faça isso no dia anterior ao voo. Você pode passar mal no avião e não vai ter pra onde ir. Se você tiver uma reunião online, nunca entre na chamada sem calça. Você pode esquecer e acabar levantando pra pegar algo. Se você ficar com a língua presa em uma superfície gelada, nunca tente puxar com força. Ao invés disso, despeje água morna no local. Se você for picado por uma cobra, tente ignorar a dor e se concentre pra tirar uma foto dela. Os médicos vão identificar a espécie e te curar mais rápido. Se você for mordido por sanguessugas, se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida e um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém.
Porém, se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. Se você for descer um toboágua e ficar preso no meio dele, não tente subir de volta. Ao invés disso, tente acumular o máximo de água e dê um impulso para continuar descendo. Se você for em um rodízio de pizza à vontade, nunca faça competição para ver quem come mais. Você pode causar um prejuízo tão grande que eles vão ter que ir à falência. Se você tiver com dor no dente, depois de vários dias ela sumir sozinha, vá pro dentista o mais rápido possível. A raiz do seu dente pode estar destruída. Se você tiver em uma guerra, nunca tente se fingir de morto. Os inimigos podem decidir checar os corpos e eles vão fazer você parar de fingir. Se você estiver sozinho na sua casa e ficar engasgado, jogue o seu corpo contra algum objeto. Isso vai criar uma força que pode expelir o alimento. Se você tiver que mandar uma mensagem na garrafa, nunca escreva perto das bordas do papel. Ela pode acabar molhando e vai borrar a tinta da sua única salvação. Se você estiver no avião durante uma turbulência, não fique desesperado e olhe para as comissárias de bordo. Se elas estiverem calmas, quer dizer que não é tão perigoso assim. Se você estiver no meio de uma discussão com muita raiva, pare de discutir e escreva tudo o que você tá pensando em um papel. Isso vai descarregar as emoções e você vai voltar para conversar muito mais calmo. Se você estiver na praia e ver alguém dormindo no sol, tente acordar ele imediatamente. O calor intenso pode causar bolhas e até queimaduras de 2º grau. Se você estiver com o celular e ver bandidos se aproximando, jogue ele no bueiro sem que eles percebam. Eles vão achar que não tem nada para roubar e você pode recuperar depois. Se você estiver no meio do deserto, não tire as roupas para se refrescar. Isso só vai te esquentar ainda mais. Faça o oposto e cubra o máximo do seu corpo que você conseguir. Se você estiver em um barco e ele começar a afundar, não pule na água imediatamente. Alguns barcos podem demorar horas para afundar e você vai perder energia nadando. Se você tiver em um prédio e for usar o elevador, nunca entre nele com mais de 8 pessoas. Os cabos não vão aguentar e ele pode despencar. Se você for amarrado e jogado no mar, não tente cortar o nó com os dentes. Você vai perder muito tempo e vai ficar sem ar. Se concentre para boiar primeiro e depois faça isso. Se você tiver em um incêndio e o lugar estiver cheio de fumaça, cubra o nariz com um pano e tente rastejar até a saída. O ar puro fica mais concentrado perto do chão. Se você tiver em um avião e ele fizer um pouso de emergência na água, não abra o colete salva-vidas enquanto você estiver dentro. Ele pode dificultar sua saída da nave. Se você estiver descendo um toboágua e perceber que tem um prego no caminho, tente desviar de qualquer jeito. Se você acertar em alta velocidade, pode ser terrível. Se você for dirigir e estiver morrendo de sono, não tente aumentar a música para ficar acordado. O seu cérebro vai desligar mesmo assim e você pode sofrer um acidente. Se você der de cara com alguém procurado pela polícia, não entre em pânico e não fique encarando. Apenas haja normalmente enquanto liga para a delegacia. Se você estiver sendo perseguido e precisar fugir sem ser visto, ande de costas para deixar pegadas invertidas. Ele vai ficar confuso e você vai conseguir despistar. Se você tiver com sono e o seu chefe suspeitar que você tá dormindo no trabalho, coloque um óculos e diga que tá com sensibilidade pra luz. Ele vai acreditar e não vai te demitir. Se você estiver fugindo de alguém com uma faca e ficar encurralado, tire a camisa e jogue em cima da lâmina. Ela vai perder um pouco do corte e você vai poder escapar. Se você estiver na academia e a esteira começar a mudar de velocidade sozinha, não tente desligar ela enquanto continua correndo. Ao invés disso, segure no corrimão e pule pro lado. Se você estiver em um parque de diversões e o brinquedo tiver altura mínima, não tente fraudar ou enganar ela. O cinto não vai te segurar e você vai sofrer um acidente. Se você estiver no shopping e alguém derrubar dinheiro perto de você, não pegue ele de jeito nenhum. Pode ser alguém gravando um teste de honestidade e você vai ser humilhado. Se você ficar preso em uma ilha deserta, mas for idiota e não souber fazer fogo, pesque peixes crus e faça sushi. Tire as bactérias primeiro e depois coma com cuidado. Se você encontrar um posto de gasolina com um desconto muito grande, não pare para abastecer ali. É provável que eles tenham colocado alguma coisa para ficar mais barato. Se você precisar fugir de um prédio em chamas, encoste na maçaneta antes de abrir qualquer porta. Se ela estiver quente, quer dizer que tem fogo do outro lado e você não deve ir por ali. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet para ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente pra não levar uma
surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. Se você for viajar e a casa estiver vazia, deixe pelo menos uma luz acesa. Os ladrões vão pensar que tem alguém lá dentro e não vão entrar pra roubar. Se você estiver fora de casa e precisar carregar o seu celular, não coloque ele em entradas USB. Elas podem ter sido modificadas para roubar seus dados. Se você estiver em um cinema vazio e alguém sentado ao seu lado sem necessidade, finja que você recebeu uma ligação e mude de lugar. Pode ser só uma coincidência, mas também pode ser um sequestrador. Se você estiver na praia e estiver brincando de enterrar o seu corpo na areia, não faça isso perto da água. A maré pode subir e você pode se afogar. Se você for na casa de alguém rico e quebrar alguma coisa cara, não tente esconder. É provável que eles tenham câmeras de segurança pela casa toda. Se você for fazer uma entrevista de emprego, peça para um amigo ir junto e entrar antes de você para fazer uma entrevista terrível. Quando ele terminar e você entrar, eles vão achar que você é ótimo. Se você estiver na rua e alguém fantasiado insistir para tirar uma foto, não faça isso e continue andando. Esse é um golpe para você tirar a foto e depois te cobrar uma fortuna por ela. Se você estiver no aeroporto e alguém estranho pedir para você levar uma mala, recuse e saia daí o mais rápido possível. Pode ter uma bomba que vai explodir o avião. Um homem levou um tiro na cabeça, mas a bala apenas o atingiu de raspão e se alojou em uma árvore próxima. Mais de uma década depois, esse mesmo homem estava cortando exatamente aquela árvore, mas ela era muito grossa, então ele decidiu usar dinamite. Ele amarrou 3 gravetos no tronco e acendeu o pavio, mas a explosão fez aquela bala, já com anos de uso, voar, atingindo-o novamente na cabeça e dessa vez o matou instantaneamente. Como sobreviveu uma noite na prisão? Primeiro, não entre em pânico e principalmente não comece a chorar, já que isso vai mostrar que você é um alvo fácil. Você deve parecer confiante, mas não muito confiante, pra não irritar ninguém e levar uma surra. Em seguida, você deve achar que entrar pra uma gangue pode ser uma boa ideia, já que você teria alguns aliados, mas isso chamaria a atenção da gangue rival e da polícia, o que seria terrível. Se você se meter em uma briga, tente se defender, mas jamais revide, pois isso pode te mandar pra uma noite na solitária. Como conseguir roupas da Gucci de graça? Primeiro, vá até o pet shop e adote o gato mais raivoso que você encontrar. Leve o gato pra casa e coloque ele na parede. Ele vai começar a arranhar e a parede vai se quebrar. Depois de 1 segundo, sua mãe vai aparecer e vai ver. Ela vai ficar brava e vai pintar a parede de novo. Quando ela terminar de pintar, role na parede bem rápido antes que a tinta seque. Vá até a loja da Gucci e fique parado ao lado de um manequim. Espere por 2 horas e a equipe vai vestir você com uma roupa. Agora você tem uma roupa da Gucci de graça.